Bom dia e bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional, a mais um momento na palavra, mais um momento olhando para essa palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus te abençoe, Gil. Deus te abençoe, Taninha. Estão todos bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Viu? Que hoje seja mais um dia onde nós possamos avançar, romper diante daquilo que Deus ele já preparou para nós. Enquanto a nossa turma vai entrando, nós vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia. Pedir para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha nos instruir, que Ele possa nos dar a direção para o dia de hoje. É tão bom quando nós começamos o dia na palavra, começamos o dia olhando para as Escrituras, porque ali nós já temos um norte para o nosso dia, sabe? Diante das circunstâncias que forem aconteceu no dia de hoje, você já leu a palavra, você já tem um direcionamento, você já tem um norte para dar uma resposta na sua vida, né? Então, quando nós começamos o nosso dia sem ler a palavra, é muito difícil. Todas as pessoas que vão passando pela minha vida, eu ensino a ler Provérbios todos os dias, porque Provérbios tem tantas aplicações práticas, aplicação para o dia a dia, né, no nosso contexto de vida, que quando nós lemos Provérbios, nós temos ali esse direcionamento para o dia, seja para se calar, seja para aconselhar um bom amigo, seja para repreender alguém, sempre temos uma direção para o dia, olhando para Provérbios. Se você for estudar e ver e conhecer algumas pessoas do mundo empresário, a maioria dos empresários, eles leem Provérbios, porque os coaches, eles ensinam que Provérbios é um livro que te ensina a prosperar. É um livro que te ensina a lidar com pessoas. Então, se você não tem o hábito ainda, leia Provérbios todos os dias, né? Hoje eu acordei chorando de alegria. Meu tio aceitou Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Lila. Que coisa boa. Isso é maravilhoso, né? Bom dia, Val. Deus te abençoe. Que coisa boa. Feche seus olhos aí onde você está. E se você pode, curva sua cabeça. Fala com o Senhor aí onde você está, seja em casa, trabalho, dentro do carro, ônibus, no aeroporto, na rodoviária, não sei onde você está, né? Chegando no trabalho, levando as crianças para a escola, na academia, que a presença de Deus possa estar aí com você, aonde você está. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer por mais um dia. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos ensina também a perdoar da mesma maneira, Pai, que o Senhor tem nos perdoado. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero apresentar a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. Venha, Pai, purifica a nossa mente, o nosso coração. Limpa, Deus, os nossos lábios, os nossos ouvidos, os nossos olhos, diante daquilo, Pai, que vimos, ouvimos ou falamos, que corrompeu, Pai, o nosso coração, ou tornou impuro, Pai, os nossos lábios, olhos e ouvidos. Porque todos aqueles que se aproximam do Senhor precisam se aproximar em santidade. E santidade não se fala de uma vida perfeita, sem erros, mas de alguém que escolheu ser separado para o Senhor. Nós escolhemos ser separados para o Senhor, Pai. Glorificar o Teu nome com aquilo que carregamos, com a nossa essência, com aquilo que o Senhor tem depositado dentro de cada um de nós. Peço direção nesta manhã, que o Teu Espírito Santo venha falar e Ele tenha liberdade em nosso meio. Pai, que o Senhor entre mesmo em cada coração, faça parte da rotina de vida e que cada um se inclua na sua agenda, Pai. De forma alguma queremos pegar o Senhor como amuleto,
mas nós queremos fazer parte, Pai, do cronograma do céu. Enche o nosso coração, Pai, com a graça, com a bondade e com muito amor que vem do Teu trono, porque esse amor, Pai, é o que vai nos fazer permanecer diante de todas as circunstâncias. Que a paz que excede todo entendimento, ela esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre as nossas tomadas de decisões e que em tudo vejamos o Senhor nos direcionando. Peço que fale conosco pela Tua palavra, Pai. Fique à vontade e ministre ao nosso coração aquilo que nós precisamos. Às vezes nós temos um querer, mas o Senhor sabe do nosso precisar. Então dê aquilo que nós precisamos para essa manhã, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Eu me coloco disponível para que o Teu Espírito Santo me use conforme a Tua vontade. Com toda humildade, Pai, te peço, porque eu sei que eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, mas o Senhor, Pai, é que guia e que conduz todas as coisas. Em Ti nós somos frutíferos. Fora de Ti não temos nada. Em nome de Jesus, fique à vontade. É o que nós te pedimos nesta manhã. Amém. E amém. Bom dia para você que eu ainda não dei bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre tudo que você for fazer ou viver no dia de hoje, viu? Que seja mais um dia de você ser uma boca de Deus nesta terra, de você fazer a diferença na vida de alguém, de você poder servir, de você contribuir, né? De você cuidar do seu corpo, cuidar de você, da sua alma, do seu espírito, porque nós somos esse tripézinho, né? Corpo, alma e espírito. E precisamos estar bem ajustados para fluir diante daquilo que Deus ele tem reservado para nós. Amém? Eu digo para muitos, né, que o Senhor, ele não vai descer mais, né? Jesus, ele já veio. A única forma dele fazer esse conhecido hoje é através da minha vida e através da sua. Então, que você esteja disponível para que o Senhor te use, em nome de Jesus. Vamos comigo em 1 Samuel 24. 1 Samuel, versículo 24, capítulo 24. Na segunda-feira, nós falamos do momento em que Davi, ele foge para a cidade de Keila. Na verdade, ele já tinha fugido. Quando ele chega na cidade de Keila, a cidade vai estar sendo atacada, né? Ele vai para poder ajudar o exército de Keila. E quando ele chega naquele lugar, as pessoas contam para Saul que Davi estava lá. Se você está entrando na live pela primeira vez, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos no momento onde Davi ele está fugindo de Saul, porque Saul tinha muita inveja de Davi e ele vai entrar agora num ponto de fugir de Saul, porque Saul quer matá-lo e ele vai passar por diversos momentos e em todo o tempo Davi vai ver a mão de Deus sobre ele. E a gente tem muitos ensinamentos em cima dessas passagens, né? Que independente da circunstância, da situação, da promessa que você tem, porque Davi, ele tinha uma promessa, independente da promessa, o Senhor não o isentou de passar por algumas lutas, de passar por algumas tribulações. E às vezes a gente acha que servir a Deus é servir sem luta, é servir sem tribulação, é servir sem deserto, sem sofrimento. Não, muito pelo contrário, né? Nós somos fortalecidos em todos esses momentos. Ontem eu ministrei algo sobre as meninas aqui no meu PG e falei com elas sobre recomeçar. Ontem tratei o recomeçar com elas e ministrei quando Esdras, Neemias, eles vão reconstruir ali a cidade de Jerusalém, o templo, os muros. E eu falei sobre recomeçar. E uma das coisas que nós comentamos durante essa trajetória da palavra foi que, às vezes, Deus vai levar pessoas ao deserto para tratar o seu coração. Às vezes, Deus vai levar ao deserto para ensinar, para fortalecer, para vencer as tentações. E assim vai. Em N momentos, Deus vai levar nós para o deserto. Igual, por exemplo, ele levou o povo para o deserto para chegar numa terra prometida e no deserto ele trabalhou o coração daquele povo. Só que o nosso comentário foi, se Deus precisa
nos levar muitas vezes para o deserto para falar conosco, significa que a gente não tem intimidade com Ele. Porque se temos intimidade, Ele não precisa nos expor a uma situação difícil para que o busquemos. Nós vamos buscá-lo antes de chegar no momento difícil. Eu ensino para as pessoas que caminham comigo que precisamos ter uma vida jejuada e não jejuar quando o momento fica estreito, quando aperta, quando já está tudo atritando. Não é nesse momento que você jejua. Você jejua antes para que você já tenha um nível de relacionamento com Deus aqui bem íntimo, afinilado. E quando você passa por momentos difíceis, tomadas de decisões difíceis, esse relacionamento já está estreitado, né? Não vai estreitar agora, mas já está estreitado. Da mesma forma, se Deus precisa ficar te levando para o deserto em vários momentos da sua vida, significa que você não está tendo um relacionamento bem próximo. Eu sei que tem momentos que Ele vai ensinar, outros têm um propósito, mas se Ele te leva várias vezes, você fala, Raira, eu só vivo no deserto, pode ter certeza que alguma coisa está errado. Porque quando o povo ficou por muito tempo no deserto, Deus falou assim, esse povo é rebelde, esse povo é ruim, o coração deles estão corrompidos. Vou ficar aí e deixar no deserto até que morra todo esse povo aqui, corrompido, com o coração mau, com a cultura do Egito, e aí só vai entrar na Terra Prometida um povo com o coração já mudado, um coração diferente. E aí vai acontecer que Deus espera toda uma geração morrer para entrar na Terra Prometida um povo novo, que pudesse ser ensinado. Então, se você fica muito tempo no deserto, muda a sua oração. Pode ser que tenha alguma coisa aí que tá estranha, tá? É isso. Vamos lá, 1 Samuel 24. E nesse capítulo 23 nós vimos 2 vezes a mão de Deus livrando Davi da perseguição de Saul. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, para você que não tá entendendo, a gente termina Davi fugindo e ele começa a fugir. E o exército de Saul cerca ele. E vai ficando apertado, até que quando Saul está quase pegando Davi, ele recebe a notícia de que os filisteus tinham atacado Israel. E quando os filisteus atacam Israel, ele fala, eu vou precisar voltar, mas daqui a pouco eu volto, tá, Davi? Então, quando a gente começa o capítulo 24 dizendo, né? Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, depois que Saul resolveu o seu problema, ele foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto da rocha, onde vivia cabras selvagens, no lugar onde a estrada passava por alguns currais. Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É a sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que o faça com ele o que quiser. Então, todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda de seu manto. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse os seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal mal contra o meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que o matassem Saul. Eu coloquei um título para a gente trabalhar, Quando a oportunidade ela testa o nosso coração. Eu não sei vocês, mas vocês já passaram por algum momento da vida em que vocês tiveram a oportunidade de se vingar de alguém, de uma situação? Já passaram por isso? Você teve a oportunidade de falar, nossa, agora eu posso dar o troco. Agora eu posso me vingar. Só que toda vez que isso acontece, Deus ele vai testar o nosso coração.
para ver se de fato estamos firmados nele. Quando Jesus vem, ele fala: e se te baterem numa face, você oferece a outra. Se te pedirem uma túnica, você dá a capa toda, né? Se pedirem para você caminhar 1 milha, caminhe 2. E isso mostra que o nosso coração, ele precisa ser levado para esse lugar de amor, de graça, de misericórdia. Porque a pessoa está te perseguindo, ela quer te matar. E agora Davi está frente a frente, inclusive com bastante vantagem, diante de Saul. Saul entra na caverna para fazer suas necessidades, e ali eu creio que ele, na hora que ele estava agachado, Saul vai lá e corta um pedaço. Davi corta um pedaço do manto dele. Só que no momento que ele corta aquele manto, porque eu creio que a intenção do coração dele era falar: olha aqui, Saul, eu tive essa intenção sim de te matar, mas tá aqui, não te matei. Deus viu o coração dele e ele falou assim: nossa, ficou perturbado. Quando a palavra diz que a consciência, porém, começou a perturbá-lo, nós sabemos que essa consciência é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Quando Deus unge Davi como rei, lá quando ele tinha seus 15 anos de idade, a palavra nos diz que o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, apossou de Davi. Então ele tinha a porção de Deus sobre ele. Quando fala que ele ficou perturbado, significa que algo vindo da parte de Deus começou a incomodar ele de tal forma que ele se sentiu mal e disse: nossa, quem sou eu para fazer alguma coisa com aquele que Deus ungiu rei? E aqui Davi está dando para a gente a primeira dica acerca da liderança. E depois, mais lá para frente, nós vamos ver outra vez falando sobre liderança. Nós já vimos em Levítico que temos que honrar as lideranças. Em Levítico 19, vamos falar sobre santidade. E a santidade inclui honrar o seu pai e sua mãe, cumprir os seus compromissos com as pessoas que te lideram. Sabe? Isso é honrar, isso é você respeitar a sua liderança. E Davi aqui entendia isso muito bem. Ele sabia que ele precisava honrar a liderança dele, que aquele que Deus levanta como rei, como líder, ninguém pode destituir. E ele não tinha direito de matar. Então, naquele momento, ele fica assim constrangido. E eu digo, existem vários momentos que nós vamos ter a oportunidade de dar o troco, de nos vingarmos, de mostrar para aquela pessoa que nós estamos, por cima. Mas não é isso que Deus espera de nós. Ele, em momento algum, ele quer que você prove para alguma pessoa o tanto que você é forte, o tanto que você é bom, o tanto que você é conhecedor de algo. Não. O Senhor, ele requer fidelidade, ele requer um coração que ama, um coração misericordioso, um coração que tem domínio próprio. E existem momentos que a oportunidade, ela vai testar o nosso coração. É isso que está acontecendo aqui agora com a vida de Davi. Ele vai ser testado, né? E eu quero trazer aqui alguns pontos principais. Davi, ele estava escondido, mas Deus, ele via seu coração. Ele via seu coração. Ele escolheu não agir por um impulso, mesmo com a pressão de outros homens. Tinha pessoas naquela caverna dizendo para Davi: Davi, é a sua oportunidade. É como se pessoas concordassem com a ideia dele: vai, vence a sua batalha. Mas no oculto, a gente tem a revelação de quem somos. É só em momentos assim, ocultos, no momento que não tem muita gente te olhando, que você vai ver quem de fato você é. Sabe? E esse oculto vai revelar o seu coração. Versículo 8. É o finalzinho do 7 e o início do 8. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: ó, meu senhor, o rei. Quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Ele então gritou para Saul: por que o Senhor dá ouvido àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é uma verdade. O Senhor entregou você nas minhas mãos, nesta caverna. Alguns dos meus homens me disseram que o matasse,
Mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho na minha mão é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei, rei. Isso prova que não lhe procuro fazer mal, e que não me rebelei, nem pequei contra o rei, embora você esteja me perseguindo para matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Davi está deixando claro que, se você, Saul, quer se manter nessa posição, se você quer insistir em vir contra a minha vida, saiba que seu pecado é contra Deus. E em uma hora Deus vai olhar para você. Então, quando nós nos colocamos na posição de vingar, de dar o troco, não é para aquela pessoa que a gente está dando o troco, né? É para o Senhor que nós estamos mostrando o nosso comportamento. Mesmo injustiçado, Davi ele respeitou a unção que Saul carregava. E ele não tocou no rei, porque ele reconhecia que Deus é quem tinha dado ele a posição de rei. Então nós precisamos aprender a honrar quem nos persegue. E isso exige temor. Eu já passei por vários momentos assim, ainda passo, né, de ser perseguido dentro dos lugares, sabe? De não ter uma pessoa ali que gosta de você. Eu tenho um jeito muito assim, ó. Chegando, cumprimento todo mundo e gosto de rir pra todo mundo. E não é todos que gostam desse meu jeito. Então eu incomodo muitas pessoas. Sempre digo que pra mim a linha é tênue. Ou a pessoa me ama muito, ou ela me odeia, sabe? Por conta desse jeito meu de ser. Jeito de pitacar em tudo, de... Ô fulano, por que você fez isso? Ô fulano, faz isso não sei o que, não sei o que, não sei o que. Outro dia eu tava comprando tinta. E aí eu vi um menino gritando no semáforo, falando palavrão. Ah, gente, mas eu chego até a coçar pra não falar. Porque eu falei com a moça que tava me atendendo, que vontade de repreender esse menino. E ô menino, para com isso, para de falar palavrão. E ele falando palavrão porque alguém não queria comprar bala dele no sinal. Essas coisas assim, eu falei, gente, eu sou essa pessoa que repreendo, mas eu entendo que primeiro eu preciso mostrar pra pessoa que eu amo ela e depois repreendê-la. Então eu gosto de cantarolar, eu gosto de cumprimentar com abraços apertados, e muitas pessoas talvez não conseguem fazer isso. E olha pra mim com um olhar de inveja com aquilo que eu carrego. Eu acho que o que você tem foi o Senhor que colocou dentro de você, é sua personalidade, são seus dons, são seus talentos. E as pessoas podem te amar ou te odiar por aquilo que Deus colocou dentro de você. E honrar pessoas que me perseguem é muito difícil, né? Pessoas que não me querem bem, e eu sei que não me querem bem, mas eu preciso honrar. É difícil, mas nós precisamos permanecer nessa opção. Aqui, ó. Mesmo injustiçado, eu escolho não tocar naqueles que Deus colocou uma unção. A palavra de Deus vai dizer: considere o seu próximo superior a você mesmo. E nós só conseguimos fazer isso quando nós entendemos que o outro carrega uma porção de Deus também. E que quando ferimos o outro, não ferimos somente o outro, mas ferimos o Senhor. Por isso nós consideramos aquele outro superior a nós mesmos, porque ele também carrega uma porção de Deus, tá? Aprendam a honrar as lideranças, as pessoas que estão à sua volta, que também foram ungidas pelo Senhor para fazer algo. Ponto 3. O tempo de Deus não pode ser forçado. Vamos ver aqui a promessa que Davi vai fazer. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem ele persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me pagou o mal com bem. Sim,
Você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas mesmo assim você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com bem pela bondade que você mostrou por mim. Hoje, agora vejo que certamente você será rei. Voltou? Voltou? Para mim apareceu conexão pausada. Não sei se voltou. Valeu. Versículo 20. Agora vejo que certamente você será rei e que o seu reinado em Israel prosperará sobre o seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará a minha família, nem destruirá os meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para suas fortalezas. O tempo de Deus, não Deus, ensinar, não era no tempo dele, ele precisava ainda vencer muitas coisas. Ainda precisava enfrentar Saul por diversos momentos. E eu fico pensando, é tão difícil esse tempo de espera. Você ter uma promessa, porém ter que esperar essa promessa, e essa promessa pode demorar muito tempo. 15 anos vão se passar do tempo que Deus ele faz uma promessa para Davi até o momento dessa promessa se cumprir na vida dele. E não é um tempo fácil de esperar, porque se fosse um tempo esperado no sofá, até seria, né? Talvez naquela época deitado no campo, talvez até seria. Mas você esperar por 15 anos, lutando, correndo, se escondendo, fugindo, tendo que deixar sua família em outro canto, isso deve ser difícil demais. E foi o que aconteceu na vida de Davi. Vamos para algumas aplicações para a nossa vida. Será que eu tenho confundido as oportunidades com os testes? Será que eu tenho tentado acelerar os processos que o céu ainda está escrevendo? São duas perguntas que eu quero já deixar para que vocês pensem. Sabe? Será que eu estou confundindo as oportunidades que Deus me deu como teste? Será que eu estou passando nelas? Estou sendo aprovado? Ou eu não tenho sido aprovado diante daquilo que o Senhor, Ele colocou diante de mim? Sabe? Será que eu estou apto ou não apto? Será que eu tenho tentado acelerar os processos? Acelerar processo não é uma boa opção. Lembra do processo acelerado de Sara e Abraão? Pois é. Minha mãe sempre dizia esse ditado que o apressado ele come cru. Já escutaram? Pois é. É isso. O apressado ele come cru. O apressado ele não desfruta da totalidade daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Então se coloque hoje num lugar de espera, num lugar de se mover, se o céu mover, de caminhar debaixo da nuvem. Caminhar debaixo da nuvem significa, se você vê a mão de Deus movendo, você se move. Mas se você não vê, não se move. Eu virei para Deus essa semana e ainda orei e falei, Deus, eu estou diante dessa situação. Não me faça ir se o Senhor não for. Não me faça mover se o Senhor não tem propósito. Porque eu não quero ir sem a sua presença. Não acelere os processos. Por mais cansado que você esteja. Sabe? Essa semana ainda falei com Deus, eu tenho muito sonho de casar. Eu tenho a vontade de casar, eu tenho a vontade de ter filhos. Mas eu queria que o Senhor me respondesse, o Senhor tem esse plano para mim? Porque eu acho que eu posso até tentar ir. Mas se o Senhor não tiver plano, se o Senhor não tiver propósito, não dá. Não tem como. E aí Deus trouxe respostas ao meu coração e eu achei tão bonitinha a forma como Ele respondeu. E eu vi ali que Deus tem planos para mim, para o casamento, sim. Tem planos de ter família, sim.
Então agora o que eu preciso fazer? Esperar o tempo dele na minha vida. Talvez você, a sua promessa é uma promessa de um negócio, de uma empresa, é a promessa de um ministério, promessa de filhos, promessa de um cargo na empresa, de uma casa, não sei qual que é a sua promessa, mas mantenha-se firme, olhando para o Senhor, honrando as pessoas que Ele colocou na sua vida, sabe? E esperando o tempo certo dele agir. Amém? Vamos lá comigo. Eu falo que naquele dia, a maior vitória que Davi teve não foi sobre Saul, mas foi sobre si mesmo. A maior vitória que ele teve foi essa. Vamos ler um salmo? Agora nós vamos entrar em Salmo 18. Salmo 18, eu falei na segunda-feira, né? Foi um salmo que Davi, ele escreve diante do que ele estava vivendo. Então vamos lá, Salmos 18. Ele vai dizer o seguinte: eu te amo, Senhor, tu és a minha força. Esse eu te amo, Senhor, eu te amo mais que tudo. Eu vou abrir aqui para a gente poder ler também nos tesouros de Davi. Agora, como nós vamos entrar em Salmos, se você tem oportunidade e gosta de ler, eu aconselho e recomendo vocês comprarem os tesouros de Davi. É excelente, excelente. Tem são 3 volumes. Os tesouros de Davi tem esse aqui é o volume 2. Aqui vai de Salmo 1 até o Salmo 56. Esse vai do Salmo 57 até o 110 e o outro vai até o 150. E aqui tem muitos comentários pertinentes, pontuais, e eu vou ler algumas coisas para vocês, tá? Não consigo ler tudo, mas algumas coisas que eu acho pertinente, eu quero ler com vocês. Por exemplo, aqui o capítulo 18 deve ter umas 20 páginas. É 20 páginas só o capítulo 18. A exposição vai dizer, eu te amarei. Na NVT diz, eu te amo, Senhor, tu és a minha força. Na tradução dos tesouros de Davi, eu não sei de qual que é a tradução usada. Deixa eu ver. Não tem. A princípio, diante dos meus olhos, não tem assim fácil. Eu não sei qual que vai ser a... Não sei, depois eu posso olhar e falar pra vocês qual é a tradução. Olha o que vai acontecer. Dos versículos 1 ao 3, é um prefácio que declara a decisão de bendizer a Deus, a misericórdia libertadora e poeticamente exaltada nos versículos 4 ao 19. Depois dos versículos 20 ao 28, o feliz cantor poeta assegura que Deus agirá corretamente ao favorecê-lo dessa forma. Cheio de grata alegria, o salmista descreve o livramento e prenuncia as vitórias futuras nos versículos 29 e 45. No encerramento do salmo, Davi fala com evidente presciência profética acerca dos triunfos gloriosos do Messias, a semente de Davi, o seu ungido. Quando ele diz, eu te amarei de todo o meu coração, o Senhor é a minha fortaleza, isso aqui ainda está antecedendo esse episódio do capítulo 24 que nós acabamos de ler. Nesse momento, Davi está só se escondendo na caverna e ele vê a mão de Deus ali livrando ele, fortalecendo ele, guardando a vida dele. Ele diz isso com um afeto intenso, amável e um apego, como um filho ao pai, como um cônjuge ao seu outro cônjuge. A palavra é veemente e forçosa, o amor é do tipo mais profundo. Eu te amarei de todo o coração, desde as minhas profundas entranhas.
Esta é uma decisão firme de permanecer mais próximo e mais íntimo ao Altíssimo. É isso que ele está dizendo. Deus, diante de tudo que o Senhor manifesta, eu te amo com amor profundo, eu te amo com amor intenso. É um amor que vem dentro de mim e eu não consigo controlar. É o amor do pai para um filho, de uma mãe para um filho, de um cônjuge para o seu cônjuge. Eu te amo. Eu escolho ficar com você. E ele vai dizer, fortaleza minha. O nosso Deus é a força da nossa vida, nossa graça, nosso trabalho, nossa esperança, nosso conflito e a nossa vitória. É um versículo encontrado também em 1 Samuel 22, sendo condição muito preciosa, porque ele vai falar, ele se coloca diante da fortaleza e ele vai falar assim, Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Quando eu me escondo, fugindo desse povo, o Senhor é a minha fortaleza. Eu não preciso ter medo, porque você é único, você é forte, você é valente, você é a minha esperança. Então vai ter momentos da nossa vida que nós podemos olhar para Salmos 18 e declarar, diante de a mão poderosa de Deus ter nos livrado, diante da mão poderosa de Deus ter nos escondido. Ontem mesmo, a Robertinha compartilhou com a gente que o carro do pai dela caiu de uma ribanceira e ela deu testemunho e falou, graças a Deus não pegou ninguém, graças a Deus o meu pai não estava lá. E aí, diante de uma situação dessa, nós dizemos, Deus, eu te amo, você é a minha fortaleza. Ou seja, se eu não esperar em você, em quem vou me esperar? Se não for você para livrar, quem me livrará? Eu te amo com todo o meu muito, com todo o meu entendimento. Versículo 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Morando entre os penhascos e fortalezas montanhosas de Judá, Davi conseguia escapar da maldade de Saul. Ele compara o seu Deus a um lugar de segurança. Os crentes estão escondidos no seu Deus, do conflito da sua língua, da fúria da tempestade, das fendas das rochas dos séculos, que são os lugares seguros. Você é o meu libertador, que se interpõe em tempos de perigo, quando quase sou capturado. O Senhor é resgatador, com mãos poderosas, porque aquele que ainda é muito mais poderoso. Davi tinha essa certeza. É Deus que me guarda. Se Deus não me guardar, pobre sou, coitado sou. É isso que ele está declarando, deixando isso aqui bem claro. Versículo 2 ainda, ele vai dizer, a quem encontro proteção, ele é o meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou dos meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, as torrentes da destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu em seus braços. Olha isso aqui. Lembra que quando eu dei essa divisão dos capítulos, a gente fala aqui do capítulo 5, né, em diante, do 4 até o 19, ele vai entrar em uma figura mais poética, ele vai colocar um pouco mais exagerado. Ele está dizendo, a sepultura me envolveu. O que é a sepultura me envolver? A morte está diante de mim. Eu vi a morte. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição eu clamei ao Senhor. Sim, eu pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário, ele me ouviu. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. É lindo, não é? Tô vendo que a Giana tá comentando que é forte. Eu também acho assim, maravilhoso. Na outra tradução diz, cordéis de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me assombravam. Por quê? Ele sabia que ele não tinha feito nada. Ele sabia que a vida dele estava ali íntegra e certa diante do Senhor, mas a morte estava diante dele. E ele vai falar até o versículo 19. Ele vai dizer, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia eu invoquei o Senhor, eu clamei o meu Deus. Desde o seu templo ele me ouviu. A minha voz aos seus ouvidos chegou, o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Portanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões que se acendem dele, abaixo dos céus, e desceu. A escuridão estava debaixo dos seus pés,
E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas um lugar oculto, o pavilhão que cercava era escuridão, das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Versículo 14. Despediu as suas setas e o espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou e me tirou de muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Trouxe para mim lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Numa linguagem poética, o salmista está descrevendo experiências tidas do poder libertador do Senhor. A poesia não tem todos os seus tesouros, uma pedra preciosa mais brilhante do que o soneto dos versículos examinador a seguir. Ele está declarando tristeza grande, angústia extrema e uma felicidade sem fim por ver a mão de Deus o livrando dos seus inimigos. Olha como ele expressa: das suas narinas saiu fumaça, Deus. Soprou. O Senhor ficou tão furioso que o Senhor vem para poder aniquilar os meus inimigos. Ele diz: torrentes de impiedade me assolaram, né? Incredulidade me ameaçava, vinha de todos os lados e eu não tinha mais esperança. Mas aí o Senhor vem e faz tudo diferente na minha vida. É lindo a forma como Davi, ele vai... Isso aqui, gente, de fato são tesouros, tá? É um misto de emoções. Sim, é um misto de emoções. Vamos continuar no versículo 20. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu coloquei aqui para poder passar para vocês. Do seu nariz subiu fumaça é um método oriental violento de expressar ira feroz. Então, quando ele fala do seu nariz subiu fumaça, com certeza era uma expressão usada lá atrás para falar que alguém ficou muito irado. Hoje a gente também tem uma expressão assim, né? Eu não vou lembrar o certo a expressão, mas fulano tá soprando pelas ventas, como é que fala? Tá saindo fumaça, soprando pelas ventas, alguma coisa assim. Mas para expressar que fulano tá muito bravo, né? E montou num querubim e voou. Ele tá dizendo isso, a natureza também envia todos os seus agentes para ser o nosso ajudante. Lu, eu li até o versículo 19. E agora eu tô voltando, mostrando dentro dessa linguagem poética, o que Davi estava querendo dizer com cada ponto. Despediu suas setas e espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Isso é versículo 14. Cuspiu no fogo, é isso. Os raios foram arremessados como setas bifurcadas contra o exército inimigo e imediatamente os espalhou. Os pecadores orgulhosos provam ser grandes, mas no final eles são destruídos por Deus. É muito fofo. Ele vai dizer, no 19, ele trouxe para mim um lugar espaçoso. Depois de, por certo tempo, anelar por libertação na prisão, José alcançou o palácio. Davi, na caverna de Adulão, subiu ao trono. É doce o prazer depois da dor. O espaço amplo é mais delicioso depois de tempos de pobreza apertada e prisão estreita. Almas sitiadas se deleitavam nos campos amplos das promessas, quando Deus expulsava o inimigo. Não tem coisa melhor, né? Você está vivendo pressão e aí Deus trouxe-me para um lugar espaçoso. O que quer dizer? Ele trouxe um alívio para a minha alma. Ele livrou, né? E trouxe prazer para mim. É muito bonitinho. A graça de Deus, ele ser sustentado por um lugar de segurança,
Tudo isso Davi vai provar. Para você que chegou agora, nós lemos do verso 1 até o verso 19, mostrando que Davi está expressando para Deus quando ele tira ele ali do meio dos inimigos, na hora que Deus protege ele, guarda ele, e ele vê Deus sendo a fortaleza dele. Não só com Davi, hoje os nossos contextos eles são diferentes, mas talvez você se vê cercado, se vê sem saída. Queria te lembrar que Deus é aquele que sopra das suas narinas, ele vem com ira, quando ele vê alguém cometendo atos de injustiça com você. Então não queira você mesmo fazer a justiça com as suas próprias mãos. Espera no Senhor e permita que Ele faça a justiça por você. Espere que Ele mova a causa, que Ele faça todas as coisas acontecer, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso lugar seguro e por isso nós o amamos, né? Nós o amamos com todo o nosso ser. É isso. Queria pausar por aqui, porque tem muita coisa ainda no restante do capítulo 19, do capítulo 18, e a gente continua na sexta-feira, tá? Nós vamos entrar agora nesse momento lendo salmos. Não todos, mas nós vamos lendo alguns esporádicos que foram acontecendo agora nesse momento de Davi, entre guerras, fugindo. Davi vai reinar. A gente vai ver vários salmos, tá bom? É isso. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus? Ou todos que estão aqui assistindo já entregaram a vida para Jesus? Se você já entregou sua vida, você vai escrever: eu sou salvo. Se você quer entregar sua vida para Jesus, entendendo que Ele é o único que pode te salvar e te livrar da morte, do inferno, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por vocês. Se você quer voltar, você pode falar: Senhor Jesus, eu quero voltar. Glória a Jesus. Todo mundo é salvo. Mãozinha no coração. Feche seus olhos e diga: Senhor, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa mesmo germinar em meu coração e produzir muitos frutos. A 30, a 60, a 100 por 1. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento devocional. Nós somos guiados, Pai, por um momento onde Davi ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo. E ele não matou. Antes, ele deixou pra gente ensinamentos, lições, que é que nós precisamos honrar as pessoas que nos oprimem, que nós precisamos parar para pensar e esperar o tempo da promessa, daquilo que o Senhor tem para poder operar na nossa vida. Em nome de Jesus, nos dê essa graça para poder esperar, Pai, o tempo certo das coisas acontecerem. Nos ensina, molda o nosso coração, nos leva a um lugar de paz, porque sabemos, assim como Davi declarou, o Senhor é a nossa fortaleza, nós te amamos, nós entendemos que o Senhor é a nossa rocha segura, confiamos em Ti, Pai. Por isso eu te peço, abra os nossos olhos para aquilo que ainda não estamos vendo e nos leva a um lugar de desfrutar mais do Senhor, Pai, mais da Tua presença, mais do relacionamento com o Senhor, mais daquilo que o Senhor já tem liberado para a nossa vida. É o que eu te peço nesta manhã em nome de Jesus. Não nos deixe enganados, Pai. Abra os nossos olhos para vermos a realidade do céu sobre nós, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor guarde cada um dos Teus filhos, que eles façam um dia espetacular, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo e eles possam fazer a diferença aonde eles chegarem, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, façam todos um excelente dia, que vocês possam mesmo lembrar dessa palavra. Passei por livramento. Vai lá, lê Salmos 18. Eu sei que muita gente tem hábito de ler os Salmos, então agora você já sabe que o Salmo 18 é um salmo para ser lido depois de um livramento, depois de você ter passado por um momento de terrível aflição, ou até mesmo passando por aflição, lembrando que Ele é aquele que te fortalece, que Ele é aquele que é o lugar seguro. Você tem uns salmos para ler agora, Salmos 18. E durante a nossa trajetória da palavra,
Eu quero mostrar isso para vocês. Em qual momento ler qual salmos? O que se encaixa diante do quê? As minhas orações, eu amo orar a palavra. E eu lembro que teve um dia que uma irmã virou para mim e falou assim: Raira, a minha cachorra começou a passar mal e Deus pediu para que eu pedisse para você orar por mim. Você ora por mim? E claro, eu não sou uma intercessora. Ela diz que é, mas eu não sou uma intercessora que queima essa questão da intercessão no coração. Mas toda vez que alguém pede para orar, eu oro de uma maneira muito pontual. E eu fui na Bíblia, busquei o versículo que falava sobre o justo cuidar dos animais. E eu comecei: Pai, o justo, a palavra do Senhor fala que o justo cuida dos seus animais, e isso, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro. E fui orando a palavra. Essa irmã, ela é justa, ela quer oração pelo cachorro dela, porque o cachorro dela não tá bem, e nananana. É bíblico que nós devemos cuidar bem dos animais, e pá. Orei aquilo, e ela falou assim que depois da oração a cachorrinha dela melhorou. Então, são vários momentos que nós usamos a palavra ao nosso favor. Nós começamos a declarar a palavra sobre a nossa vida e tomar posse daquilo que ela está dizendo. Tem versículos, salmos, provérbios, que vai dizer: Deus visita os enfermos, visita aqueles que estão em leito do hospital. É Bíblia. Então, se você olha para a Bíblia está falando que é para orar aquilo. Ora aquilo e determina. É isso, tá? Dani, que o Senhor possa te visitar, viu? Que Ele possa mesmo te socorrer nesse momento difícil, que você venha se apegar na palavra e fazer dela a sua fortaleza, em nome de Jesus, tá bom? Beijo gigante no coração de vocês. Deus abençoe a vida de cada um e até sexta-feira, se Deus quiser, tá? Beijo!